Eu quero começar esse vídeo falando como tem sido uma experiência muito gostosa para mim gravar vídeos aqui. Eu tinha começado o canal, 3 anos atrás, e eu fazia por obrigação, porque eu achava que eu precisava ganhar dinheiro de alguma forma, pela internet, de qualquer jeito, e eu, sei lá, fazia por dinheiro, não porque eu queria estar aqui falando. Então, às vezes eu tinha que escrever, estudar, escrever roteiro e gravar. Então eu gravava assim, às vezes eu esquecia, eu ia lá ver o roteiro e tinha que fazer um monte de edição, e isso pra mim era muito cansativo. Aí eu parei. Aí eu voltei há algum tempo, parei de novo, porque eu não tinha um propósito. E agora o meu propósito, desde quando eu voltei assim no meio de novembro, no final de novembro, e o meu propósito é compartilhar as minhas experiências, porque eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Cada vídeo que eu trago aqui tem a minha essência. Tem o que eu fiz na minha vida, sabe? Coisas que eu precisei mudar e eu precisei aprender sozinha, ninguém me ajudou em nada, sabe? Porque tudo que eu passei na vida sobre timidez, sobre obesidade, sobre autoestima baixa, ninguém ao meu redor estava passando por isso, então eu precisei passar por um processo solitário e sair dessa realidade sozinha. Então, para mim, hoje compartilhar essas coisas com vocês é algo muito legal, muito gratificante. Tem coisas ainda que eu preciso melhorar na minha vida, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me estresso muito fácil e isso me faz muito mal, claro, e eu preciso melhorar isso. Mas olhando para trás, o tanto de coisas que eu melhorei, é só mais um ponto que eu vou conseguir também. Então, hoje eu fico muito feliz de ligar minha câmera e vir aqui bater um papo. E agora eu esqueci o que eu ia falar, eu abri a câmera para falar uma coisa e agora eu esqueci. Lembrei. Desde quando eu conheci a lei da atração, acho que no final de 2021, por aí, eu fiz listinha de coisas que eu gostaria de alcançar, comecei a agradecer por essas coisas, né? Porque a gratidão é algo muito poderoso, tá? Tem várias coisas poderosas, né? Por exemplo, o nosso pensamento tem poder de determinar a vida que a gente vai ter, as nossas crenças e tudo mais. Então, desde quando eu comecei a estudar sobre leis da atração, comecei a quebrar crenças da minha vida, de que eu seria para sempre pobre, que eu seria isso, que eu não conseguiria fazer dinheiro, que eu não conseguiria me livrar das dívidas, que eu não teria uma casa boa, um carro bom. Então comecei a me livrar dessas crenças. Eu fiz um vision board, né, com todas as coisas que eu desejo alcançar. Essas coisas assim são a longo prazo. Eu sei que só para uma pessoa com 10 milhões de reais dá para realizar todos esses sonhos altos que eu tenho. Porém, muitos sonhos intermediários e pequenos eu já realizei. Então, desde quando eu conheci a lei da atração, eu tenho praticado. E antes disso, nem a fé eu usava, né? Que a fé, né? Quando você acredita em Deus, tudo você usa a fé, porque tudo que pedir, se você tiver fé, você irá receber. Eu não tinha fé, eu pedia, mas sem ter fé. Então, nada acontecia. E quando eu conheci a lei da atração, que também pode ser a fé, eu percebi que você precisa ter a energia, né? Vibrar nas coisas que você deseja. E eu não, vibrava muito na escassez, no que faltava. Eu nunca pensava assim no que eu queria alcançar, eu sempre pensava e focava naquilo que estava faltando. Mas eu não tenho dinheiro. Essa é uma frase poderosíssima, porque a gente não deveria usar. Falar eu não tenho dinheiro. Você tem dinheiro, mas não é um dinheiro para gastar com qualquer coisa. Então, quanto mais que você fala que não tem dinheiro, mais você não vai ter dinheiro. Então, parei com essas coisas, né? Minha vida melhorou muito de 2021 para cá. E agora eu comecei a estudar sobre a lei da suposição. E o que você precisa fazer na lei da suposição? Eu não vou dar uma aula sobre isso aqui, porque é algo que eu estou aprendendo. Mas você precisa agir e pensar e agradecer como se você já tivesse isso. Por exemplo, um dos meus maiores desejos que é chegar nos 65 quilos. Para chegar nos 65 quilos, eu preciso treinar, ter uma alimentação boa, me dedicar, descansar melhor, passar menos estresse. Então, eu preciso imaginar, quando eu chegar nos 65 quilos, eu já vou ter passado por isso, já vou estar passando. Esses vão ser meus hábitos. Então, eu preciso já agir como se eu já fosse essa pessoa de 65 quilos. Então, eu preciso ter esses hábitos, entendeu? Então você precisa agir como se você já fosse aquela pessoa que tivesse aquela posse. E é algo muito legal, porque assim, quando você conquista algo, você tem uma sensação, uma energia tipo de
nossa, eu consegui. É uma emoção muito grande você conquistar algo que você passou anos querendo. Então você começa a pensar que você já conquistou algo que você quer muito e pensar como você vai se sentir quando você conquistar aquilo. Por exemplo, se você tem o sonho de ter sua casa, né, sua casa própria, você pode fechar o olho e pensar como eu vou me sentir quando eu tiver essa casa. E vai ser uma sensação muito boa, então você precisa emanar essa energia para o universo, sabe? Se permitir ter essas sensações de que você conquistou e agir e agradecer. Nossa, eu sou muito feliz com essa casa, e minha casa é assim, você pode detalhar, nossa, eu sou muito feliz com essa casa, que é espaçosa, tem 2 quartos, em tal bairro, que não sei o que, é segura, e tem essa piscina, essa área de churrasco, e você tem que sentir como se imaginar você estando naquela vida, sabe? Às vezes eu fecho o olho e me imagino com os meus 65 quilos, como eu vou estar, sabe? E é algo que me deixa feliz, então eu preciso ter essas ações. Tem até uma coisa que eu fazia antes, que era me imaginar falando para multidões, né? Porque assim, o nosso cérebro, eu não sei explicar o certo, mas o nosso cérebro não sabe o que é a realidade ou não, não sabe o que é passado ou não. Então, o que você fica pensando, ele acredita que é verdade. Então, quando você se move pelas suas crenças limitantes, pelos seus medos, o cérebro continua acreditando que aquilo é a realidade, e às vezes não é. Então, eu começava a pensar como seria eu falando para multidões. Eu era uma pessoa extremamente tímida, eu tenho melhorado, mas eu ainda sou tímida, mas eu sempre me imaginava falando para várias pessoas. E aqui no YouTube, eu estou vendo o meu celular. Eu sei que algumas pessoas vão assistir, mas eu estou vendo o meu celular. Porém, para você fazer uma palestra, que é o que eu imagino, são várias pessoas, então para eu chegar nesse ponto eu preciso trabalhar muito minha mentalidade. Mas se eu ficar pensando que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Então sempre tento pensar que eu consigo falar para as pessoas, eu consigo me expressar. E é engraçado que às vezes que eu precisei fazer alguma apresentação de algo, no começo eu ficava super nervosa mesmo, mas depois eu ia bem. Eu acredito que qualquer pessoa passa por isso, só que as pessoas escolhem enfrentar e eu escolhia me esconder. Então que eu comecei agora a praticar a lei da suposição para complementar o que eu já fazia, né, que era fazer um momento de gratidão, anotar a lista das coisas que eu quero, mas agradecendo. Inclusive, depois eu vou compartilhar uma conquista com vocês e contar a história dessa conquista também, que é algo assim que eu tô sem acreditar mesmo, eu fico muito emocionada. Para algumas pessoas pode parecer uma coisa simples, banal, mas para mim é um marco muito importante. É o primeiro sonho que eu realizo desse meu vision board. E é algo que me deixa muito feliz. Eu venho aqui compartilhar essas coisas porque eu sei como eu fui muito infeliz, sabe? A época dos 18 anos até os, sei lá, 25, 26, 27, que são épocas que as pessoas estão se desenvolvendo, estão construindo coisas, estão conquistando. Eu vivia assim, ó, escondidinha, no meu mundo assim da coitadolândia, achando que o mundo me odiava, todo mundo me odiava, e eu era muito infeliz, tá? Eu não tinha autoestima e eu me escondia de tudo e de todos. Eu achava que a vida, o universo me odiava. E hoje, quando eu olho pra mim, eu me olho com tanta admiração. Acho que por isso cada vez eu tô melhorando, porque hoje eu me admiro muito, muito, e isso transborda. As pessoas conseguem me admirar porque eu me admiro. Mas enquanto eu não me admirava, eu me achava um zero à esquerda, era isso que eu era isso que eu enxergava, era uma pessoa que não fazia diferença na vida das pessoas. Então, é muito bom você fazer essa autorreflexão, sabe? De ver quem você é hoje, de olhar para o passado e ver tudo que você conquistou, tudo que você melhorou, o quanto você se desenvolveu, e olhar para o futuro também e ver tudo aquilo que você quer conquistar. Porque você pode conquistar. Antigamente, com as crenças que eu tinha, eu achava que eu ia viver essa vida e partir dessa vida da mesma forma. Se eu nasci pobre, eu vou permanecer pobre e vou finalizar a vida pobre. Mas hoje não, hoje eu acredito que eu posso conquistar tudo que eu quiser, porque eu sou uma pessoa que corre atrás. A minha realidade, né, o que eu cresci no meio de 5 irmãos,
Só minha mãe trabalhava para sustentar a gente, né? Ela vendia gelim e ela sustentava a gente com o dinheiro do gelim que ela vendia. Então a gente era só escassez. A minha infância inteira, a minha adolescência foi escassez. Então quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha dinheiro, porque quando eu comecei a trabalhar não sobrava dinheiro, porque eu gastava com as coisas que eu passei vontade quando eu era criança. Sabe quando você come arroz e salsicha e a salsicha é contada? Não sei se você passou por isso, mas a salsicha era contada por pessoa, 5 pedaços de salsicha para cada um. Então era assim. Mas hoje eu mudei minha realidade, então por isso que pra mim, às vezes, ir no McDonald's é um evento, é uma coisa muito legal, porque eu não conseguia fazer essas coisas, sabe? Então você não precisa acreditar que o seu passado te define, a infância que você teve te define, é você que precisa construir. Se fosse assim, muitas pessoas que começam do zero lá, sem nada, não virariam milionárias. Porque se aconteceu com eles, por que não pode acontecer com você? Ah, é porque eles são mais inteligentes? Sim, muito mais inteligente. O Elon Musk, eu não sei falar o nome dele, o Elon Musk, ele é claro que é mais inteligente que eu. E só por isso eu vou me apoiar nisso? Não, eu vou estudar. Hoje a gente tem acesso a muita informação, então eu vou estudar e ver o que eu posso fazer. Eu não vou fazer o que ele fez, mas eu posso fazer o que eu quiser fazer. Então é isso, o seu passado não te define, mas as suas crenças te definem. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado, que você comece a olhar para a sua vida e ver o que você quer alcançar e começar a praticar a lei da atração, a lei da disposição, quebrar as suas crenças limitantes e começar a produzir o futuro que você deseja. O nosso futuro começa agora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem e até o próximo vídeo.